E a gente já começa falando de uma terapia de saúde e da relação dela com o uso de piercings. É a auriculoterapia, um tratamento pela orelha. É que as orelhas têm pontos estratégicos que correspondem aos órgãos e algumas funções do corpo. A psicóloga pós-graduada em acupuntura, Adelina Soares de Lima, já está aqui comigo para a gente falar sobre esse assunto, que pode ser até polêmico, né? Porque as pessoas podem achar que a gente está falando contra os piercings, mas não é nada disso, né, Adelina? Muito obrigada por ter vindo. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de levantar um assunto bem polêmico. Pois é. E é polêmico por quê? Porque as pessoas acabam não observando os pontos da orelha. Vamos explicar um pouquinho primeiro, né, o que é essa técnica, a auriculoterapia. Ela é a acupuntura da orelha, a gente poderia dizer assim, a acupuntura feita na orelha, Adelina? Também. Uhum. Ela é uma técnica milenar chinesa que foi adaptada pelos franceses. Uhum. A auriculoterapia, ela trabalha com o sistema nervoso central da pessoa. Como a nossa orelha ela é um feto invertido, aí a gente trabalha os microsistemas como um todo. Os órgãos são representados em pontos específicos. Uhum. E aí, vamos falar agora da relação disso com o piercing, né? Quais são os riscos, quais são os perigos, né, da pessoa colocar um piercing e acabar afetando a saúde como um todo? O modismo, Fabiana, é o fator mais complicador. Porque no modismo entra assim, a pessoa vai no calor, na moda, naquele momento. Quais os pontos mais agravantes? E tem médicos que estudam isso. Tem pessoas que estudam. Eu tive uma paciente em específico que ela tinha um alargador que pegava o ponto do colo do útero. Aí ela tinha dilatação desde o início da gestação. Até que o médico, a obstetra dela, fez uma cerclagem e ela conseguiu levar a gestação. A cerclagem é para segurar? Para fechar o colo do útero. Uhum. Aí, a partir desse caso, eu comecei a observar no consultório. Pessoas com muita ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, o famoso TAG, é aquele piercing que colocam dos 3 brincos, aí colocam um bem no ponto de ansiedade. Os 3 brinquinhos como eu tenho aqui, é o normal e 2 para cima, é isso? Isso. O terceiro seria mais ou menos o ponto da ansiedade? O segundo. O segundo? Sim. O do meio? O do meio. Aham. Qual a moda hoje? Atualmente a moda é pôr na região do intestino grosso e do estômago, porque diz que tira a dor de cabeça. E que seria qual? Qual ponto? Seria no pavilhão, nessa região da orelha aqui. Mais para dentro? Mais para dentro. Uhum. Quem coloca isso tem problema de intestino preso, que é constipação, poliúria, que é excesso de urina, mas daí pode ocasionar um distúrbio no pâncreas, porque é muito perto os pontos. E tem bastante desconforto gástrico no estômago, tipo, come, fica com o estômago cheio, não faz uma digestão normal. O mais agravante não é tanto o piercing. O piercing, se tu vai num acupunturista, num profissional, ele vai indicar. Coloca aqui que não vai pegar ponto nenhum. É o que a maioria das pessoas não faz isso, né? No consultório já tenho mães que levam as filhas para a gente marcar o ponto e elas vão bem tranquila. Pode usar. Por outro lado, ele pode estimular, pode fazer alguma coisa boa pela gente? Tipo, o ponto bem escolhidinho, assim, ele pode, já que vai estar estimulando, ou como quando fura, acaba não estimulando mais nada? Quando a gente fura, a gente penetra toda a região que estimula. É como se fosse um corte. Aí tu bloqueia. Aí tem formas da gente reverter, em outros pontos fazer isso. Mas a moda agora é aquele alargador grande que pega todo o chimém, a parte do rim, bexiga, sistema nervoso, que é mais ou menos aqui que coloca um alargador enorme. Bem na partezinha de cima, lá na voltinha. Ali a pessoa detona toda a parte psicológica dela. Quando a gente coloca aquele alargador aqui, a gente desencadeia alguns bruxismos. O Imperador Amarelo é o primeiro escrito sobre a medicina tradicional chinesa. Na tradução do Brasil, é onde a gente vai encontrar alguma coisa sobre isso, é no livro Ling Shu. É o primeiro a escrever sobre o assunto.
existe o primeiro médico brasileiro que estudou acupuntura, ele não acreditava muito nisso. Mas os que sucederam ele já começaram a observar alguns transtornos fisiológicos com relação aos piercing. Uhum. Então, existem estudos. Por exemplo, na acupuntura tem meninas que estão colocando um botão no VC14. O VC14... Esse eu não conheço ainda. É um piercing aqui? É um piercing no seio. O seio. Tá. Uhum. A medida entre os mamilos e bem perto em cima do estômago. Esse ponto é o ponto de equilíbrio da energia do coração. Eu vi 3 pessoas, inclusive uma pessoa bem próxima, um dia eu olhei para ela era muito agitada. Eu pensei, meu Deus, mas nunca se controla. Porque tu ter picos de ansiedade é normal, agora tu tá sempre no 12, já é anormal. Aí um dia na piscina ela tirou a camisa, eu pensei, caracas, ela tá com um piercing, mas bem certinho no VC14. O VC14, ele é um ponto muito próximo do coração. Qualquer falha ali, até de quem vai passar com o catéter, que o catéter é um abocate número 14, bem grossa a agulha, porque você tem que penetrar ali, furar e puxar. O risco de uma agulha de acupuntura para matar é fácil. Imagina numa agulha grossa. Que é para colocar o piercing. Que é para colocar o piercing. Os piercings são sempre usados com catéter, colocados com catéter. Não é errado usar o piercing. Eu não estou aqui para dizer não use o piercing. É bom a gente deixar claro. A gente está querendo usa o piercing, orientar. Mas procura um profissional que vai indicar o local certo para pôr o piercing. Adelina, tem gente participando com a gente aqui, ó, o João Paulo, mora aqui em Chapecó. Muito obrigada pela audiência, João Paulo. Ele quer saber sobre piercing na sobrancelha. Pega o ponto da bexiga. Não é legal? Ou tem algum ponto da sobrancelha que seria... Se é esse na pontinha aqui, a gente pega o olho d'água, que é o ponto principal da bexiga. Nos homens, eles furam muito com o alargador, eles têm problema de próstata e de ereção, porque eles detonam a uretra deles toda aqui. Então é muito importante. A gente vai seguir falando com a Adelina aqui daqui a pouco, a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Pode participar com a gente, 98405-2073. Manda pergunta sobre piercing ou sobre a auriculoterapia, né? Que é, como eu falei no começo ali, são os pontinhos na orelha que acabam fazendo bem para o corpo inteiro. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho, já voltamos, não sai daí.